Estamos de volta no Hora da Verdade essa noite, entrevistando com você, o doutor Caetano Bolsa. A gente vai falar, o assunto é muito amplo, a gente vai tentar aqui falar dos temas mais importantes. Eu conto com a sua participação pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. As perguntas já estão chegando. E a minha pergunta do bloco anterior, né? Vou pedir também para que, claro, a relação é muito ampla aí entre os pais e filhos, né? Relação lá de 38 anos aí nessa área, doutor Caetano. O que ele observou de mudanças, de alterações, principalmente comportamentais, entre pais e filhos nesse tempo que ele está aí na área da pediatria? Eu observei a dificuldade inerente à nossa condição socioeconômica atual, né? Hoje, como a gente comentava lá no outro programa, a mãe saiu de casa para trabalhar, porque o orçamento doméstico hoje ele praticamente exige que a mãe se envolva do ponto de vista de aporte de finanças para casa, né? Então, ao sair de casa, a criança tem uma outra pessoa que a acompanha. E, quando é uma pessoa da família, quando é a avó ou uma babá, ou então ela vai para a creche, para a escolinha, porque as condições atuais exigem isso. Então, é o que nós falamos da outra vez, é a chamada terceirização educacional, né? Então, qual é o problema que acontece? A criança, ela passa a ter uma orientação não individualizada, quer dizer, ela entra num contexto, geralmente das creches, das escolas, ela está num grupo, e o pessoal também tem muita criança, e põe a criança num berço, quer dizer, a assistência, à medida que a quantidade aumenta, naturalmente a qualidade diminui. Aí quando os pais chegam do trabalho, a mãe que é a educadora que mais se envolve, obrigado com isso, ela não quer pôr muito limite ou corrigir a criança, ela não quer indispor-se com a criança no sentido educacional, né? Então começa a haver um aumento da chamada permissividade, quer dizer, a criança começa a ter dificuldades com limites, isso vai trazendo um indivíduo para a sociedade com menor, é claro, depende de cada pessoa, eu estou falando uma coisa genérica, né? Claro, né? O menor respeito, você observa isso quando você sai à rua, né? Eu sou, por natureza, e por observador. Outro dia eu saí, fui a Caldense a pé. Estava voltando para casa, tinha uma senhora com uma criança. Ela comeu lá qualquer coisa, pegou o papel, jogou na rua. Eu, meio que reflexamente, peguei o papel, tinha uma lixeira ali, pus na lixeira, né? Você sai à noite, você vê os garotos, começam a dirigir muito cedo, começa a tomar muita cerveja, pega uma lata de cerveja, para no semáforo, joga no chão. Quer dizer, então as pessoas, o que a gente está acontecendo? A nossa juventude, ela está tendo muita liberdade, quer dizer, ela infelizmente, a gente não vê Então você é favorável, por exemplo, àquilo que a gente chama hoje de amor exigente, ou seja, com limites? É claro que é o meu modo de pensar, não estou querendo ensinar ninguém a criar filho. Claro. Mas aí eu tenho uma história que resume bem isso aí. Eu adoro histórias com você. Então o que aconteceu? Eu não sei se já acontece, se eu vou contar, me desculpe a repetição. Uma senhora foi fazer uma consulta com o Freud, acho que eu já contei isso, né? Não, mas conte novamente para todos. A história é interessante. Doutor Freud, o que eu devo fazer para educar o meu filho bem? Ele falou assim, minha senhora, a senhora eduque-o como a senhora quiser. De todo jeito, a senhora vai educá-lo mal mesmo. Então, quer dizer, não existe uma fórmula, uma maneira, não, vou fazer assim que isso vai acontecer. Não, as pessoas são todas diferentes, os nossos filhos são diferentes uns dos outros, diferentes de nós, cada cabeça uma sentença, como a gente diz. Mas, numa das reuniões raras em que eu fui à escola do meu menino aí mais novo, eu falei com a direção da escola e eu observava que a escola é o seguinte, os professores não tinham uniforme, as crianças não usavam, quando a gente comprava o uniforme, as crianças entravam sem uniforme. E as crianças precisam ter um parâmetro, alguma coisa, um direcionamento. Elas têm que se esperar em alguma coisa. Se essa alguma coisa for um dirigente político, um líder corrupto ou desqualificado, aquilo vai dar à criança o sentido da permissividade. Então a Mariluz falou, o que você espera da escola? Eu falei, olha Mariluz, eu espero menos Piaget e mais Pinochet. Ou seja, você tem que dar à criança um limite, você tem que dar limite à criança. Você tem que dar limite. Então, é claro, um limite com amor. Como a gente conversava sobre, vimos a entrevista do doutor Isami Tiba, você que ama, você tem que educar. Agora, o que acontece? Como o tempo de permanência dos pais hoje, com o nosso modelo socioeconômico, ele encurtou, eu tive o privilégio de ter a minha mãe
comigo, com meus irmãos, 100% do tempo. A minha mãe trabalhava na máquina de costura em casa, mas a lição a gente tinha que fazer em voz alta, e papapá, a gente ia à escola lá, tinha que tomar banho, tinha que pôr a roupa, tinha que pôr o uniforme. Então nós entendemos, nós somos criados entendendo que existem regras e que as regras elas devem ser cumpridas. Então, na verdade, assim, o que você disse, se eu bem entendi, é que o fato da gente, os pais não terem hoje, por causa dessa vida corrida toda, tempo para o disponível tanto para os filhos, quando eles se encontram, há uma permissividade maior, porque os pais tentam compensar o tempo que não estiveram juntos. É mais ou menos isso. É bem isso, a gente sente isso no consultório, a gente sente, porque a gente, é claro, as pessoas todas têm uma índole boa, né? Quer dizer, ninguém é ruim, mas a pessoa chega em casa, trabalhou, já teve que trabalhar. Aí o filho está lá fazendo arte. Quando você chega, você tem um filho, você vai ter, se Deus quiser. Se você chegar em casa depois do trabalho, você não vai querer ter contendas com as pessoas que você não viu o dia inteiro. Eu não vi meu filho o dia inteiro. Vou chegar lá hoje, 9 da noite. Aí minha esposa vem lá, pô, o Caetaninho fez não sei o que abusou, que eu vou chegar lá, vem cá. Olha, mas a gente não tem... conflito, né? Você não quer conflito. É uma coisa normal. Claro. Então, conclusão. Então, aí a permissividade começa, a falta de limites começa. E muita gente transfere para a escola também a função educacional no sentido... educacional doméstica. A escola ela tem a função dela no sentido educacional, mas pedagógico, pedagógico, né? Você não vai... Não, a escola que tem que ensinar o menino a ser teimoso, de jeito nenhum, né? Mas eu acho que a escola pode participar. Então, a escola deve colocar critérios, colocar ordem. A criança vai crescer entendendo que ela está no meio coletivo e que naquele meio coletivo ela tem... direitos e obrigações, porque eu não tenho jeito, não há como ser diferente já que nós vivemos em sociedade. Então, eu diria que hoje um dos problemas que os pais enfrentam, e é um problema cuja solução me parece complicada, é essa menor disponibilidade de tempo para conviver com os filhos. Porque se ele convive com o filho mais tempo, ele agrada e corrige. Se ele tiver que predominantemente corrigir, o pai e a mãe eles vão ter dificuldade, como eu tenho, como você terá, como todo mundo tem, é óbvio, né? Aliás, dá tempo da gente falar do Feliz Dia dos Pais, né? Para todos os pais e Poços de Caldas do Brasil, aquelas pessoas que estão assistindo. O Caetano também, que é pai, cuida dos filhos dos outros, mas também é pai. Então, Feliz Dia dos Pais a todos, já que domingo, né? Agora o último foi Dia dos Pais. O Roberto ligou para a gente. Obrigado, Roberto. Mandando um abraço para o doutor Caetano. E ele pergunta por que está tendo, segundo o Roberto, muitos casos cardíacos em criança. Realmente há um volume maior hoje em dia de casos cardíacos, doutor Caetano? Desculpe. Eu sempre olho para o lado dela. Eu não sou artista, eu sempre olho para o lado dela. Não, Roberto, um abraço para você também. Obrigado aí pela pergunta. O que acontece é o seguinte: primeiro, a população aumentou. Segundo, os métodos diagnósticos melhoraram muito. Anteriormente, o que acontecia? A criança tinha um problema cardíaco, nós tínhamos dificuldade de diagnóstico. Hoje nós temos ecocardiograma, eletrocardiograma, já se fazem exames invasivos, né, com sedação na criança para ver. Então nós temos hoje uma maior facilidade em detectar as doenças e, portanto, em tratá-las. Ou seja, hoje crianças que teriam falecido, eu tenho clientes nessa situação, quer dizer, crianças que há 20 anos teriam falecido, estão hoje, fizeram uma cirurgia, continuam com problema cardíaco, mas estão vivas, fazendo tratamento. Então, a incidência de doenças cardíacas, tecnicamente, aumentaram as pessoas com problemas cardíacos, como existem mais pessoas com AIDS hoje vivas, porque a AIDS, por exemplo, deixou de ser uma doença mortal e passou a ser uma doença crônica, né? O que é uma doença mortal? Teve a doença, morreu. A doença crônica, não. Você tem uma doença, ele faz um tratamento, toma o seu medicamento e continua aí com a sua vida normal dentro do possível. Em relação às cardiopatias, hoje nós temos mais crianças diagnosticadas precocemente, portanto, tratá-las mais precocemente, e, portanto, com sobrevida prolongada. Perfeito. A Aparecida ligou para a gente. Obrigado, viu, Aparecida? Gustavo e Gabriel agradecem por tudo que você fez. Que você foi pediatra deles e hoje eles estão com 30 anos.
Né? Quantas crianças, na verdade, já passaram nesses 38 anos por você? Não dá nem para... Gustavo, eu que agradeço, porque a gente fica envaidecido, rapaz. Até outro dia eu vou comentar um fato. Eu fiquei muito emocionado porque tem uma menina, pô, uma menina marteira, mas uma menina, se tivesse aqui, ele sobe, pula ali no Rafael, sabe? Mas a menina é uma gracinha. O moleque pegou o telefone, a mãe dele me ligou, doutor, ele quer falar com você, quer falar com o senhor, desculpa e tal. Aí ele ligou e falei, mano, o que aconteceu? Eu te vi na televisão. Então a gente tem um envolvimento com as pessoas e tem que ter, né, William? A gente tem que ter envolvimento. Eu agradeço muito aí a solidariedade que eu recebo dos meus amigos, né, das crianças, e me sinto orgulhoso de... E muita gente mandando aqui, ó, o Du, acho que é isso, da Caldense, mandando um grande abraço para o senhor. Obrigado, doutor Edu. A Cassinha Lopes, que sempre participa com a gente, disse que não conhecia o doutor Caetano, agora está conhecendo pela TV e disse que simpatizou demais com você. Obrigado, Cassinha, bondade sua, viu? O Diniz ligou para a gente, obrigado, Diniz, ele disse que é portador de paralisia infantil. E qual é a sua avaliação, doutor Caetano, dessa doença nos dias atuais? Olha, a paralisia infantil ela é uma doença causada por vírus, uma doença que agride uma parte da medula espinhal, portanto, dá uma agressão nos nervos que conduzem os impulsos para os músculos, né? É uma doença que, uma vez instalada, não é como uma apendicite, que você vai lá, tira o apêndice e a pessoa volta a ser o que era. Então, a paralisia infantil, infelizmente, ela é uma doença... Hoje nós temos recursos mais de natureza compensatória. Nós temos as fisioterapias, nós temos as próteses, quer dizer, nós temos maneiras de ajudar a pessoa a ter uma vida mais próxima do normal. Mas graças à vacinação, a doença está praticamente erradicada, né? Por isso que eu chamo a atenção para a participação das pessoas nas campanhas de vacinação. Naturalmente, se a pessoa tem o esquema de vacinação em dia, eu acho melhor ela consultar o médico para não ficar tomando também sobredoses, doses acessórias muito numerosas. Mas o uso de vacina em massa, ele diminui a circulação do vírus, né? Então, para gerações futuras, eu acredito que esse é um problema que a tendência, segundo o que a gente vê hoje, é que esse problema deixe de existir, né? Muita gente ligando para a gente aqui, obrigado. A Andréia ligou, dando o testemunhal dela, diz que o doutor Caetano é pediatra dos meninos dela, o Cefas e o Esdras. E diz que o mesmo alívio que a mãe do doutor Caetano sentiu é o alívio que sentia quando o doutor Caetano cuidava dos meninos dela, dos meninos da Andréia. O Albano do Sport Look, mandando um grande abraço para o doutor Caetano, diz ele o seguinte: grande homem, grande pediatra. Muito obrigado. Gente bondade, muito obrigado. Bem, a gente está falando sobre esse universo tão importante para todos nós, que é cuidar das crianças, né? E são vários os aspectos. Mas eu queria fechar esse bloco com um aspecto que eu considero importante todo esse envolvimento que a gente tem, que é o aspecto da alimentação, né? A gente falou que muita coisa mudou. Eu queria saber a questão da alimentação para as crianças. O que isso mudou ao longo desse tempo, se piorou, se melhorou, e já a gente volta então no Hora da Verdade, 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Até já.